Segundo exame de qualificação da UERJ 2026. Vamos lá. Salve, salve! Vamos resolver agora a questão número 1 desse exame de qualificação. Vamos lá. Dentre os muitos nomes fundamentais no pensamento filosófico e científico, encontra-se o de Arquimedes. Gosto muito do Arquimedes. Conta-se que, ao observar o deslocamento da água quando entrou em sua banheira para tomar banho, ele inferiu como determinar as quantidades de ouro e prata em uma coroa. Entusiasmado, saiu nu pelas ruas gritando: Eureka! 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 Significa descobri, me liguei, saquei, tá ligado? Enfim. A partir dessa descoberta, formulou-se o princípio de Arquimedes, baseando-se no conceito de gabarito letra A, empuxo, galera. E por que do empuxo? O empuxo nada mais é do que uma força que surge em líquidos ou gases quando um objeto entra, né, ocupa um determinado volume dele. Então, por exemplo, nós nesse momento estamos sentindo um empuxo, porque estamos inseridos no ar, beleza? Então, nós ocupamos um espaço. Quando nós ocupamos um espaço, nós deslocamos uma certa quantidade de ar, que é o que acontece com todo e qualquer objeto que entra em líquidos ou gases. Uma vez que a gente entra nesse líquido ou gás, esse gás ou esse líquido, ele tende a empurrar a gente para fora. Então, o empuxo, ele é uma força que sempre vai apontar para onde? Para fora do líquido, beleza? Então, o empuxo, ele sempre aponta aqui para fora do líquido. O empuxo, galera, ele é calculado fazendo o quê? O empuxo, ele é igual ao peso do líquido deslocado, beleza? Então, esse peso, né? Quando você gera ali esse aumento no nível do líquido ou do gás, você tem uma parcela de líquido ou gás deslocada, o peso dessa partezinha é exatamente igual ao empuxo, beleza? E aí a gente sabe o quê? Que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o empuxo vai ser massa deslocada vezes a aceleração da gravidade. Mas lembre-se você que tanto o líquido quanto o gás, ele tem uma certa densidade. E densidade é massa sobre volume. Bom, se a gente tem que densidade é massa sobre volume, isso significa que a massa é densidade vezes o volume. Então, olha só, é a densidade do quê? Do líquido ou do gás, e o volume é o volume deslocado. Então, se você junta essas duas aqui, ó, você vai ter a fórmula do empuxo. O empuxo vai ser igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Só que, experimentalmente, a gente consegue comprovar o quê? Que o volume deslocado é exatamente igual ao volume imerso. Então, o volume deslocado do líquido é igual ao volume imerso do objeto. Então, a gente pode dizer que o empuxo também é calculado fazendo densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a aceleração da gravidade, beleza? Salve, salve! Vamos lá, vamos agora resolver aqui essa questãozinha aqui. Vamos lá, olha só. Em um experimento verificou-se a relação entre a tensão em volts e a corrente elétrica em amperes nos resistores R1 e R2. Observe o gráfico. A resistência em ohms equivalente da associação em série R1 e R2 é igual a... Bom, primeira coisa que eu quero falar com você aqui é o seguinte, olha só. A associação em série. Que associação é essa? É aquela em que você tem no mesmo fio R1 e R2, beleza? E aí, uma vez conectado na bateria, essa bateria funcionando, ela vai liberar uma corrente que vai ser a mesma corrente que vai passar por R1 e por R2. Quando essa corrente ela passar por ali, vai acontecer aqui uma queda de voltagem, uma queda de tensão, beleza? Então R1 vai tirar uma tensão U1, que se calcula fazendo R1 vezes I1, também conhecido como primeira lei de Ohm. E aqui ó, vai ter uma segunda queda de tensão, provocada pelo resistor 2, que vai ser calculado fazendo R2 vezes I2, beleza? Uma outra coisa aqui que é importante comentar que você pode dizer o seguinte, olha só, você pode dizer que antes do primeiro resistor, se só tiver, né, essa associação em série,
Antes do primeiro resistor, aqui você tem a tensão máxima. Após o último resistor, aqui você tem a tensão mínima, beleza? E aí, qual é a ideia? A questão aí está falando sobre uma tal resistência equivalente. Bom, para a gente calcular a resistência equivalente aqui, ó, a gente tem que fazer o quê? Tem que somar os dois resistores, R1 mais R2, certo? E para resolver isso aí, então, de acordo com a nossa breve revisão, que já acabou, revisão em série, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, olha só. Utilizar tanto desse daqui quanto esse daqui para calcular R1 e R2. Como? A gente pode fazer, para calcular R1, fazer U1 sobre I1 mais U2 sobre I2, beleza? Ou seja, pegar o I que está multiplicando o R, passar para o outro lado dividindo. Ao fazer essa relação, a resistência equivalente vai ficar o seguinte, olha só, lá no gráfico agora, se liga aqui agora, hein? Vou pegar aqui o R1, que é o em vermelho, né? Conforme a legenda ali. O R1, eu escolhi esse ponto. Poderia ter escolhido outro? Poderia. Mas eu vou pegar esse ponto porque eu acho que ele é o mais fácil. E esse ponto me diz que a corrente que passa por R1, sendo 2, a voltagem, a DDP produzida nele, é de 60 volts. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, 60 volts sobre 2. Tranquilo? Mas agora eu vou lá no gráfico novamente e vou olhar para o 2. O 2 é o amarelo, então eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Por quê? Quando a corrente que passar por ele for 1, a voltagem que vai passar por ele, que produz, no caso, né, a queda de voltagem que ele produz é 20 volts. Então vai ficar 20 sobre 1. Tranquilo? Logo, nós temos então aqui que 60 para 2 dá 30, mais 20 para 1 dá 20, logo gabarito 50 ohms, que está na letra D de Dédalo. Valeu? Vamos à próxima. Vamos resolver então essa questãozinha. Eu já vou começar lendo o texto, beleza? Então olha só. Admita que toda glicose formada pelo consumo de sacarose e de palatinose seja imediatamente absorvida pelo sangue. Nos primeiros 30 minutos, a menor velocidade média de formação de glicose em mol por litro minuto é igual a... Então, olha só. Pelo que eu entendi do texto, a formação da glicose ela acontece pelo consumo de sacarose e de palatinose. Então, se eu quero a velocidade média, eu vou pegar aqui, ó, concentração da formação de glicose dividida pelo tempo. Beleza? E aí, eu quero isso nos primeiros 30 minutos. Então, eu quero aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente quer a menor formação, como eu falei ainda há pouco, eu quero a menor concentração. Então, menor velocidade média, menor concentração. Se eu quero a menor concentração e a palatinose e a sacarose, elas são responsáveis ali, né? Elas são consumidas para produzir a glicose. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ver qual delas tem a menor concentração. E a menor concentração é a da palatinose. Se a gente tem a menor concentração da palatinose, então qual vai ser a ideia aqui? Vai ser o seguinte, olha só. 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 dividido pelo tempo. O tempo 30 minutos, eu vou botar 3 vezes 10, você já vai entender por quê. Olha só, você pode observar que aqui já dá para marcar gabarito, ó. Quanto é que é 7,5 dividido para 3? 7,5 dividido para 3 é letra A, 2,5. Só tem 2,5, então letra A, beleza? Mas vamos até o final, a gente sempre vai até o final, então vamos lá. Eu vou subir com esse 10 aqui, ó, quando eu subir com ele, o expoente 1 dele, que está positivo embaixo, vai subir um negativo. Logo, nós vamos ter então que a velocidade média vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro vezes minuto, beleza? Vamos à próxima. E aí, vamos para mais uma? Vamos lá. Os recipientes WXYZ têm capacidades térmicas desprezíveis, possuem o mesmo volume de um mesmo líquido, em temperaturas diferentes conforme ilustrado a seguir.
Admita que o conteúdo dos 4 recipientes seja misturado, sem perda de calor, em um único recipiente termicamente isolado. A temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura em graus Celsius é igual a... Bom, vamos lá. Aqui tem algumas coisas importantes que a gente tem que comentar, beleza? Primeira coisa, se é mesmo líquido, Cx, calor específico de X, é igual ao calor específico de Y, que é igual ao calor específico de Z, que é igual ao calor específico de W, que é igual a C. Vou chamar de C, tá bom? Bom, uma vez que eles são o mesmo líquido, as densidades são iguais. Como a gente sabe que densidade é massa sobre o volume, a gente vai saber aqui, ó, que a massa é igual a densidade vezes o volume. Se isso é verdade, a gente tem que mx é igual a my, que é igual a mz, que é igual a mw, que eu vou chamar de m, beleza? Se isso é verdade, galera, repare, para a gente poder fazer ali, né, o equilíbrio térmico, ou seja, chegar no equilíbrio térmico, a gente tem que lembrar que o calor fornecido mais o calor recebido tem que ser igual a zero. O que isso significa na real? Significa que alguém vai fornecer e alguém vai receber. Vai rolar ali uma trocância ali de calor, tudo bem? E aí a gente pode escrever assim, ó, se liga. QW mais QX mais QY mais QZ é igual a zero. Não há indícios de que eles vão trocar de estado físico. Isso significa que eu vou ter que utilizar a fórmula do calor específico. Fórmula do calor específico. Vou botar aqui, ó. É o quimicão. Q igual a MC vezes a variação da temperatura. Beleza? Então vamos lá. Para cada um. MC do W, né? Vezes a temperatura final menos inicial. Temperatura de equilíbrio menos 20. Mais MC vezes a temperatura ali final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 55. Mais MC vezes a temperatura ali no Y, né? A temperatura final dele, menos 75. Mais MC, isso para o Z, né? Vezes a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura de 90. Tudo isso igual a zero. Pessoal, aqui a gente pode simplesmente dividir todo mundo por MC. Quando a gente dividir todo mundo por MC, ó, dividir por MC, dividir por MC, dividir por MC, dividir por MC, dividir por MC. Quando eu faço isso, agora vai ter o corte aqui, ó. Esses caras se cancelam, se cancelam, se cancelam, se cancelam. Zero dividido por qualquer coisa é zero mesmo. E aí o que a gente vai ter? Vamos ter aqui temperatura de equilíbrio menos 20 é igual o quê? Mais, vou botar aqui, mais a temperatura, cadê você? Tá aqui. Mais a temperatura de equilíbrio menos 75. Mais temperatura de equilíbrio, olhei ali o 50 ali, 55. Ali 55. Então 20, 75, 75, agora vem o 90. Mais temperatura de equilíbrio, menos 90. Tudo isso igual a zero. Vou somar os tetas. Então eu tenho 4 tetas. 4 teta é. Vou somar os números negativos. Aqui, ó. Menos 20 com menos 55 dá menos 75. Com menos 75 dá menos 150. Com menos 90 dá menos 240. Então isso aqui vai dar menos 240. Tudo isso igual a zero. E aí nós vamos ter que a temperatura de equilíbrio vai ser 240 dividido por 4, que é igual a 60 graus. Beleza? 60 graus Celsius. Então, repare se você que o gabarito já está aqui na letra D, certo?